Bom dia, pessoal. 7 da manhã, bom dia. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026. Nós estamos numa segunda-feira, começando aqui mais uma edição do Seu Desperta. E hoje os destaques são os seguintes. O Congresso Nacional, agora aproveitando que começou de verdade o ano novo, né? Porque acabou o carnaval, começa o ano novo no Brasil. As coisas são um pouco atrasadas assim em relação ao que prevê o calendário gregoriano. Mas o Congresso Nacional tem definições importantes essa semana. A primeira delas será hoje mesmo, né, com a perspectiva de depoimento ou não de Daniel Vocari. Não deve ir a Brasília prestar o depoimento, por incrível que pareça, né, porque não pôde ir no avião particular. Quis evitar o constrangimento de passar por um voo de carreira escoltado por agentes da Polícia Federal. Disse que não iria, então, a Brasília, arranjou uma justificativa maravilhosa para não ir, né? E o mesmo Congresso Nacional que ouviria hoje Vocari já decidiu que vai começar a semana trabalhando numa pauta que, na verdade, representa uma queda de braço com a opinião pública, porque é uma pauta que tem sido negociada entre as lideranças do Palácio do Planalto e as lideranças do Centrão, lá no Congresso. E essa pauta estabelece uma troca. Por exemplo, o projeto da dosimetria, que foi pelo presidente Lula, teria os vetos analisados e derrubados, o que poderia implicar uma pena menor para o Jair Bolsonaro, e em troca disso o Congresso seguraria a CPI do Banco Master. Tem 3 pedidos lá, um na Câmara, um no Senado e um no Congresso Nacional, que é Câmara mais Senado. E Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que estão até aqui, né, em meio a esse escândalo, não querem dar a mão a torcer, não querem dar o braço a torcer, não querem saber de investigação nenhuma. E aí inventaram um jeito de ganhar duplamente, né? Porque, enfim, derruba o veto da dosimetria, que favorece lá os seus acólitos, né? E também faz com que essa CPI seja sepultada e assim a opinião pública, que já está cercada pelas idiosincrasias do Supremo Tribunal Federal, fica sem informação sobre o que aconteceu nos bastidores dessa organização criminosa chamada Banco Master. Isso deve dar a tônica dessa semana lá em Brasília e será também a tônica aqui do nosso noticiário, né? Eu vou conversar agora com o meu querido amigo Alex. Cadê você, Alex? Bom dia. Para a gente falar um pouquinho sobre futebol. Bom dia, Alex. Tudo bem? Como é que foi o fim de semana no futebol? Bom dia, Panuso. Bom dia a todos. Segunda-feira, o fim de semana no futebol foi um pouquinho corrido, Panuso. Tivemos na semifinal ali do Paulistão, as quartas de finais, perdão, e tivemos os 4 jogos, que foi Red Bull Bragantino e São Paulo. O São Paulo passou e irá enfrentar o Palmeiras, que ganha de 4-0 ali do Capivariano. E só um lembrete, Panuso, o Gustavo no jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo foi ali após o jogo e fez palavras... Ô Alex, Oi. deixa eu te perguntar, a gente precisa falar mesmo Red Bull Bragantino? Nós estamos Pode fazendo ser merchandising Bragantino. de graça aqui para esse patrocinador. Vamos esquecer esses adendos aí nos nomes, vamos falar só o nome do time mesmo? Sim, vamos falar só o Bragantino, como era anteriormente. Perdão aí a audiência, perdão a todos. Não, Só... eu repito aqui, Sim. enfim, a força do merchandising, da publicidade é tão grande, ela massacra, ela muda nome de logradouros públicos, né? Como mudou aqui em São Paulo o nome do estádio do Morumbi para Morumbis, para fazer Sim. o merchandising do bis. Eu me recuso a fazer isso, porque isso transforma a gente em repetidores, né, de uma mensagem comercial que a gente aqui nem aceita, né? Então, a partir de agora fica instituído que nós não vamos falar mais o nome do patrocinador, a gente fala só o nome do time do estádio. Beleza, Alex? Isso mesmo, vamos só falar Bragantino e só essa nomenclatura que Isso foi aí. assim que era anteriormente. E só passando o Panuso, para não deixar passando, o Gustavo Marques, o zagueiro do Bragantino, ele atacou a árbitra, que é a Daiane Muniz, falando que não era a Federação Paulista não deveria colocar uma mulher para arbitrar ali, fazer arbitragem no jogo importante como era essas quartas de finais. Lembrando que o futebol ele é majoritariamente masculino e sempre tem erros de árbitros e são na sua total são masculinos. Então, só deixando para passar que ela fez uma arbitragem 100% correta e a desclassificação do Red Bull Bragantino não foi por culpa da árbitra Daiane Muniz. E aqui fica nossa crítica a esse Gustavo Marques, que depois se desculpou com todos, foi até a cabine ali no vestiário da árbitra para pedir desculpas, mas é uma fala que foi totalmente infeliz e que a gente sabe que o futebol é um ambiente 100% machista, então
minha solidariedade aqui a Daiane Muniz pela essa fala descabível ali do zagueiro do Bragantino, Panunzio. Ela está aqui na minha tela, bota a tela no ar para a gente ver. Vou colocar. O rosto dela. Aqui. Isso é um absurdo, né? O futebol é o reino do preconceito. A gente vê que não é só esse tipo de coisa contra uma juíza que estava absolutamente correta a despeito do que o Cartola disse sobre ela. Isso. Mas é também, a gente percebe isso porque os times brasileiros dos marmanjos, dos homens, só fazem afundar, né? Cada dia que passa perde a qualidade, se vê envolvidos em escândalos, em dívidas impagáveis e tudo mais. Enquanto as mulheres, silenciosamente, vão galgando todas as posições e hoje as brasileiras estão entre as melhores do mundo, disparado. É uma diferença tão grande da seleção masculina. E aí vem um idiota como esse para falar uma bobagem desse tamanho, sabe? Mulher não pode ser juíza. Ah, vá... Enfim, que nem diria o Boechat, não vou repetir aqui não, porque a frase é dele, mas é isso aí mesmo que você está pensando. Continua, Alex. Sim, depois disso, o que aconteceu, vamos para ontem, no domingo, o Novo Horizontino ganha de 2-1 do Santos e está na semifinal e irá enfrentar o Corinthians. Eu peço desculpas que na arte que eu fiz ali tá 1-0, mas o jogo foi 1-1 e o Corinthians ganhou nos pênaltis de 8-7 e vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino ali nas semifinais do Paulistão, Panos. Então, na semifinal será São Paulo e Palmeiras de um lado e do outro Grêmio Novo Horizontino e Corinthians do outro, Panusa. Muito bom. E isso é tudo? Isso é tudo. Qualquer coisa a gente volta aí com mais notícias do mundo do futebol Muito e do mundo, Panusa. Tá ótimo, Alex. Então, gente, fica instituído que a partir de hoje não tem mais Red Bull Bragantino aqui não, tá? É só Bragantino. Afinal de contas, aqui nós pretendemos que você aí que está nos assistindo fique imune aos efeitos deletérios de uma publicidade que você não pediu para consumir, tá? E a gente não vai empurrar isso para você, alterando o nome de logradores, de estádios, de times de futebol, não. Vou falar só o nome do time de futebol, você vai entender muito bem que o Bragantino é o Bragantino, tá? E vai por aí afora. Bom, vamos falar um pouquinho da meteorologia? Mapa da meteorologia, esse é o mapa dos alertas da meteorologia. Você pode ver que o centrinho do país, o Planalto Central, né, e a pré-Amazônia, hoje vão estar debaixo d'água. Aguaceiro aí que vai desde a região do Quadrilátero, lá em Minas Gerais, passando pelo Triângulo Mineiro, subindo por Goiás e Tocantins e entrando pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Essa zona é onde vai chover torrencialmente hoje durante todo o dia, tá bom? Aqui, mais abaixo, olha, a gente pode ver aqui que no litoral de São Paulo e nessa região aqui próxima à Serra do Mar, que inclui a capital de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro, as duas cidades mais populosas do Brasil, hoje também vai ser um dia de grande chuva, né? Vamos ver o que diz aqui esse alerta? Acumulado de chuva entre 2 e 3 litros, entre 20 e 30 litros por metro quadrado, até 50 litros por metro quadrado por dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades e em áreas de risco. Então aqui as recomendações do INMET. Evite enfrentar mau tempo, observe alteração nas encostas principalmente, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha informações da Defesa Civil no telefone 199, se você estiver em alguma dessas áreas de risco, tá bom? Vamos voltar aqui para o mapa do INMET, eu vou diminuir o tamanho para a gente enxergar aqui o restante do Brasil. Então é isso, olha, temos um alerta de aguaceiro lá no litoral do Pará e do Maranhão, nessa região central do Brasil e também aqui na zona próxima ao litoral, desde São Paulo até o Rio de Janeiro. E agora nós vamos para saber como é que vai ser o tempo aí na capital do seu estado, para que você possa ter uma noção de como é que vai ficar o seu dia, tá? Começando, como sempre, por Porto Alegre, onde vai fazer de novo um dia bastante quente, com 31 graus de temperatura máxima e sem nenhuma previsão de chuva, tá? Então os gaúchos que estão ardendo no calor desse verão vão arder um pouco mais ao longo do dia de hoje. Em Florianópolis, nuvens, possibilidade de chuvinha isolada, temperatura máxima de 27 graus. Em Curitiba, nuvens com 24 graus, temperatura agradável na máxima do dia e nuvens no céu, não há previsão de muita chuva não. Já aqui em São Paulo, nuvens com possibilidade de chuva isolada. O céu estava bastante nublado agora de manhã cedinho, quando eu vim da minha casa aqui para a produtora do ICL. No Rio de Janeiro, 28 graus de máximo, portanto vai ser um dia de temperatura agradável para os padrões do Rio de Janeiro. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Aqui chove bastante, né? Rio, Vitória e Belo Horizonte. Em Vitória a máxima vai ser de 30 e em Belo Horizonte a mesma coisa com 27 graus, né? E agora vamos aqui para o centro-oeste brasileiro. Primeiro começando por Brasília, onde a máxima será de 26 graus. Chove, tá?
chove também em Goiânia, onde a máxima será a mesma, 26 graus. E em Campo Grande, muitas nuvens, previsão de chuva pequena, se houver, 31 graus de temperatura máxima. Lá em Cuiabá, a temperatura chega a 32, vai ter pancadas de chuva e trovoadas. Em Porto Velho, a máxima vai ser de 30, também chove bastante. Em Rio Branco, muitas nuvens no céu, com 30 graus, sem previsão de chuva. Em Manaus, muitas nuvens, 29 graus Celsius de temperatura. Deixa eu descer o mapa aqui, porque senão a gente não vai enxergar aqui nem Roraima. Está aqui, ó, Boa Vista, 35, a capital mais quente hoje até aqui. Mínima de 24 graus, quer dizer, o dia já começa, nas horas mais frias lá em Boa Vista, já está mais quente do que em muitas capitais brasileiras, né? Mas enfim, a máxima vai ser de 35 e não chove. Em Macapá, 30 graus de máxima, só nuvens no céu, mas não chove, não há previsão de chuva. Em Belém do Pará, 28 graus de máxima, aqui chove, tem previsão de trovoadas isoladas, tá? E em Palmas, no Tocantins, temperatura máxima de 30 graus, chuva e trovoadas isoladas. Agora vamos aqui para o Nordeste, começando por São Luís. Nuvens, pancadas de chuva e 29 graus de máxima. Em Teresina, nuvens também com pancadas de chuva e temperatura máxima de 31. Eu reitero aqui, pelas previsões do INMET, elas estão se confirmando, Teresina está tendo um verão tranquilo esse ano, hein? O pessoal lá está numa boa, né? As temperaturas raramente passam desse patamar de 30 graus. Em Fortaleza chove também, trovoadas isoladas, 28 graus de máxima. Em Natal, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas com máxima de 30. Vamos descobrir aqui, João Pessoa, capital da Paraíba, tá aqui, olha, 32 graus de máxima, há possibilidade de chuva isolada e a partir daqui já não chove mais, tá? Recife só nuvens no céu com máxima de 34, um dos dias mais quentes do ano. E em Maceió, 33 graus também, bastante calor, para quem puder, né, ter a alegria de ir para a praia hoje, vai ser um dia legal. E em Aracaju, nuvens no céu, 33 graus de temperatura máxima. E em Salvador, onde também não deve chover, a máxima será de 32 graus Celsius, tá? Essa é a previsão da meteorologia para as capitais dos estados. E aqui, agora, eu já tenho a primeira página do nosso portal, o iclnoticias.com.br. Vou até atualizar aqui, já atualizou, mas a manchete não mudou. Começa por aqui. Pode ajustar aí, Alex, por favor, para a gente ver a manchete inteira? Cúpula do Congresso sinaliza votar pena menor a Bolsonaro se a CPI do MASP esfriar. Isso aqui é a negociata da semana, tá? Quer dizer, o Centrão quer ganhar em dobro, porque o assunto CPI do Master diz respeito a quem? Justamente ao Centrão. Embora a direita faça um esforço enorme para atribuir ao governo esse descalabro que aconteceu, não há como vincular esse escândalo ao governo Lula. Não tem nada a ver, até porque o Banco Central, que é um órgão governamental, embora autônomo, teve uma atuação, né, que foi uma atuação mais do que justificada, né, inclusive remando contra a maré do Tribunal de Contas da União e a toda essa coisa estranhíssima que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, essa semana já começa marcada pela assina dessa negociação que você está vendo aí na nossa manchete. Os deputados querem diminuir a pena de Jair Messias Bolsonaro, ao mesmo tempo que afastam da perspectiva da opinião pública as CPIs, que estão lá, os 3 pedidos de CPI, né, que os presidentes das duas casas, enrolados como estão, não querem saber de instalar. Imagina se Davi Alcolumbre vai querer investigar a fundo as relações lá do Fundo de Previdência do governo do estado dele com o próprio Alcolumbre, que foi quem indicou a pessoa que, inclusive, foi objeto já da ação da Polícia Federal, que era o dirigente desse fundo, né? Então, aqui, essa história do Banco Master é um momento ímpar na história do Brasil, em que interesses de bandidos coincidem com o interesse da elite do poder político. Isso tudo está a um passo de ser tornado visível pela opinião pública brasileira. E os parlamentares não querem de jeito nenhum, porque são sócios dessa roubalheira, tá? Especialmente os parlamentares do Centrão, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês essa matéria. E aqui numa segunda manchete, o Congresso volta do Carnaval com CPI do crime organizado e depoimento do diretor da Meta. Próxima manchete, a ONU abandona a diplomacia, porque ontem a ONU falou grosso sobre essa história dos Estados Unidos estarem querendo suplantar, né, a ordem
internacional vigente desde a Segunda Guerra Mundial e sepultar o multilateralismo, substituindo tudo isso por um conselho feito à imagem e semelhança desse ser caquético chamado Donald Trump, né? E ontem o presidente da ONU falou grosso, né? ONU abandona a diplomacia, denuncia colapso de direitos humanos e ataca as potências. É a manchete. Vamos para as outras? O presidente Lula esteve na Índia, agora está na Coreia do Sul, deu uma entrevista coletiva. Aliás, foi uma entrevista coletiva que teve um episódio ali envolvendo o correspondente da Globo, que acompanha o presidente da República, que mostra bem com que espírito são feitas certas perguntas, né? De maneira muito sacana, para comprometer o entrevistado, e o presidente Lula deu uma resposta à altura, tá? À altura da provocação em forma de pergunta que recebeu. O Lula Costa Pinto vai daqui a pouco falar sobre isso com a gente. As articulações de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, aquele que Alcolumbre queria ver nomeado para o Supremo Tribunal Federal, e agora ele fala em uma frente ampla lá em Minas Gerais, só que encontra dificuldades com relação ao PT. E aqui, daqui a pouco também a gente vai tratar desse tema, tá? A ABIN, aquela mesma ABIN que um dia serviu tão bem ao governo Bolsonaro, agora do lado do bem, deve atuar no combate ao crime organizado nas eleições. Vocês sabem que a força do crime organizado é algo inacreditável. Basta ver lá no Rio de Janeiro o estrago institucional provocado pela eleição de candidatos comprometidos com bandidos comuns, com criminosos comuns, né? O ministro Flávio Dino continua zelando aqui pela ordem econômica e pela aplicação dos bons costumes na administração pública e suspendeu o leilão da Celepar, leilão que já vinha despertando uma enorme polêmica há alguns meses na imprensa especializada e também na internet, né? E aqui, olha só, uma decisão que acabou revogando uma outra. A Justiça suspendeu a decisão para remover um post de Flávio Bolsonaro que relacionava o PT ao tráfico de drogas, né? A Justiça mandou, um juiz mandou retirar e agora o Flávio conseguiu manter os vídeos aí dessa assacação. Encontrou um caminho judicial para manter isso, né? E olha só, tem novidade também com relação à avaliação da situação brasileira dos jornais da Europa. O Financial Times hoje faz uma matéria dizendo que China e Brasil especialmente, são os dois países que mais ganham no mundo com a redução das tarifas ordenada pela Suprema Corte e com esse novo programa de tarifas de 15% de Donald Trump, tá bom? Esses são os nossos destaques de hoje. Já vou chamar o meu amigo Kleber Lourenço aqui, que vai abrir o programa de hoje. Kleber, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom, Kleber. Conta para nós primeiro como é que foi o seu fim de semana. O que você fez esse fim de semana? Você ficou lá no Alalaô mais uma vez, não? Olha, teve navio pirata no sábado e depois o domingo para ficar de repouso, né? Para se recuperar todo o carnaval aí, a reta final do carnaval. Pois é, o Kleber gosta de carnaval, então estava lá no Alalaô. Agora chega de carnaval, tá, Kleber? Vamos deixar só para o ano que vem, tá bom? Bora para as apurações. Vamos lá, então. O que você quer falar primeiro? Pode começar. Vamos de Pacheco? O que você acha? Vamos lá. Pachecão articulando lá em Minas, né? Exatamente. Desde a semana passada, quando foi confirmada de forma informal, na verdade foi confirmada por membros ali do Palácio do Planalto que começaram a disparar para a imprensa de que Pacheco seria, sim, candidato ao governo de Minas Gerais. Então, isso também, alguns aliados do próprio senador começaram também a confirmar isso na imprensa. E aí, algumas das articulações que começaram a chamar a atenção, sabe-se que até pelo próprio perfil do Pacheco, ele vai acabar figurando como candidato a governador em várias chapas, não só a do presidente Lula, onde terá Lula como presidente, depois Pacheco como governador e aí mais 2 candidatos a senador, mas em outras chapas menores. E entre essas chapas veio, inclusive, a do próprio Aécio Neves, que vem ali flertando com o retorno ao Senado. Eu conversei com alguns aliados do Pacheco e também com membros do PT em Minas Gerais, que falaram sobre essa possibilidade, até porque surgiram algumas especulações de que Aécio poderia entrar até mesmo como um nome na chapa oficial do Pacheco. Então seria uma coisa ali no mínimo exótica, Panunzio. Seria Lula presidente, governador Pacheco, aí primeiro senador Aécio e segundo senador ou Marília Campos do PT, ou Alexandre Calil, Alexandre Silveira. Então começaram a surgir essas hipóteses bem exóticas.
Conversei com membros do PT e acho que o mais vocal deles foi o Rogério Correia, que é do PT de Minas também e está ali acompanhando essas movimentações, e disse que caso o Pacheco fizesse isso, representaria um rompimento com o próprio PT, que vem sendo um dos principais fiadores da candidatura do Rodrigo Pacheco para o governo do Estado, Panunzio. Pois é, o Pacheco enfrenta um problema lá, porque o partido dele está cheio de candidatos, né? Tem o ministro Alexandre Silveira também, que controla a máquina partidária lá. Agora, essa ideia de uma frente ampla, incluindo PT e Aécio Neves, é uma ideia bizarra, né? Será que é possível isso? Um outro deputado petista com quem eu conversei, o Reginaldo Lopes, ele falou que que o Pacheco, pelo perfil dele, reforçou mais uma vez, vai acabar tendo muitas pessoas querendo se colar ao nome dele, e disse até que isso seria benéfico ao presidente Lula e à campanha no Estado. Quanto mais ali ampla fosse a frente, quanto mais pessoas estivessem se vinculando ao Pacheco, isso também poderia se converter em votos ao presidente Lula. Então, no PT, o único problema seria nessa composição, caso Aécio fosse o nome principal ali na disputa ao Senado, na chapa do Rodrigo Pacheco. O PT já espera que tenham outros nomes aí candidatos ao Senado com uma competitividade menor, que possam ali também figurar nessas chapas ali menores. Então, eles entendem isso com naturalidade e veem isso como algo muito positivo. Mas repudiam a ideia de perderem a vaga ali na chapa do Pacheco para o Aécio Neves. Então, tem um meio termo ali entre até onde isso é bom e até onde isso vai acabar ficando prejudicial para eles. Vamos acompanhar isso com atenção. Está estranho lá, mas em Minas Gerais tudo é possível, né? Exatamente. Bom, segundo assunto, a BIM do lado do bem agora, atuando contra o crime organizado nas eleições, quando antes atuava, né, a favor do crime organizado com a BIM paralela de Bolsonaro e etc. O que está acontecendo com relação à BIM? A BIM vai mesmo, dessa vez, combater crime nas eleições, Kleber? Olha, Panunzio, a gente teve acesso ao relatório de ameaças da BIM no ano passado, até a gente comentou um pouquinho sobre ele aqui, e entre as ameaças já listava ali o próprio crime organizado como algo que poderia criar dificuldades e ameaçar não só o Estado Democrático de Direito, mas com a própria democracia no país, no caso, a realização das eleições ou até mesmo a lisura do pleito, uma vez que a gente sabe que grupos criminosos em todo o país coagem eleitores, ameaçam pessoas, impõem seus próprios candidatos, criam ali currais eleitorais onde eles se apropriam dos votos, do direito ao voto de milhões de eleitores em todo o país, então gera uma ameaça mapeada. Eu conversei com alguns servidores da agência que falaram sobre esse tipo de atuação e, obviamente, todos em caráter ali anônimo, sigiloso, e um deles comentou comigo o seguinte, Panunzio: a ABIN não atua em campo nem produz prova. O que fazemos é reunir informações e transformá-las em produtos estratégicos que orientam políticas públicas, explicou esse servidor. Então, mostrou aqui que sim, eles não atuam ali indo prender como se fosse uma polícia federal, uma polícia militar, mas eles municiam o Estado brasileiro com informações relevantes e de inteligência para que eles possam coibir a ação do crime organizado. Lembrando que no ano passado a ABIN já fez alguns convênios com alguns ministérios públicos eleitorais de alguns estados para fazer o acompanhamento das eleições, entender como é que eles podem ajudar e apoiar ali no processo eleitoral. Então, agora a expectativa, com esses testes, essas conversas que aconteceram no ano passado, esse projeto seja ampliado para todo o país. O que é muito importante e é um trabalho das forças de inteligência do país, né, Panunzio? Kleber, eu queria voltar um pouquinho para trás aqui com relação ao assunto do Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco tem implicações grandes, inclusive, na agenda do Congresso Nacional, porque o Davi Alcolumbre queria que ele fosse o escolhido pelo presidente Lula para integrar o Supremo Tribunal Federal. Não conseguiu, o Lula insistiu com ele por essa candidatura ao governo de Minas Gerais, provavelmente disso decorre algum compromisso político. Agora eu quero saber se efetivamente ele encampou a ideia de ser candidato ao governo de Minas Gerais ou se isso ainda é só um projeto em gestação. Olha, segundo os aliados do presidente Lula no Palácio do Planalto, já está mais do que confirmado. A questão agora maior são dois pontos importantes ali para que Pacheco, inclusive, possa confirmar e anunciar oficialmente a sua candidatura. Primeiro, a composição da chapa, excluindo essa história toda de Aécio e outras chapas menores, tem uma discussão que vai sobre a formação da chapa oficial. E aí existem três nomes, tanto o da Marília Campos, também temos ali Alexandre Calil e Alexandre Silveira. Sobre Alexandre Silveira, é especulado que ele possa não concorrer ao Senado, possa garantir ali um retorno ao Ministério
numa reeleição do presidente Lula, e aí ele não disputaria o Senado. Ainda assim, também tem o Alexandre Calil, que seria um outro nome. Até o momento, o PDT vem insistindo que Alexandre Calil vai disputar o governo estadual de Minas. Mas alguns membros do próprio PDT já confidenciaram, e membros também do próprio PT em Minas Gerais, já confidenciaram para mim que o Alexandre Calil vai sim acabar disputando pelo Senado. Então isso já é algo meio pacificado. Então nós temos na chapa oficial 2 vagas para o Senado e 3 nomes de senador. E além disso, temos a questão com o partido. Apesar de os aliados do Rodrigo Pacheco falarem que as negociações com a União Brasil já estão bem encaminhadas ali, quase que confirmadas, obviamente só está confirmado com a ficha de filiação assinada. Então, não está certo ainda e, inclusive, é tanta indefinição que o próprio PSB vem reforçando que está de portas abertas para o Rodrigo Pacheco. Então, a gente tem esses 2 pontos ali para que o nome seja confirmado. A definição dos nomes das chapas para o Senado e o partido com o qual ele se filiará para disputar a eleição. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do caso Master, porque o caso Master abre uma janela lá no Congresso Nacional. Hoje o Vorcari deveria estar depondo lá em Brasília, mas não vai, né? O advogado dele, o Roberto Podival, disse que não vai, porque não quer se submeter ao constrangimento de viajar no avião de carreira escoltado por policiais federais, ele queria ir de jatinho. Aí me ocorre aqui a pergunta, que com certeza o Kleber não tem uma resposta para ela. Assim, como é que o sujeito que está com todo o seu patrimônio bloqueado ainda tem condição de se deslocar num jatinho particular, caro como o dele, que é um jatão, para um compromisso em Brasília? Me ocorre aqui, é mera curiosidade, né? Como é que uma pessoa com tudo bloqueado ainda pode abastecer, se quer um avião desse? Só abastecimento já custa milhares de reais, né? Mas, enfim, vamos falar aqui sobre uma decisão do ministro Mendonça, que está a cargo dele agora, depois que o Toffoli saiu, dessa história toda do Banco Master lá. E o ministro André Mendonça, ele proibiu os agentes da Polícia Federal, os delegados, de comunicarem ao Andrei os resultados dessa investigação, os passos dessa investigação. Por quê, Kleber? Olha, eu conversei com membros do tribunal durante o finalzinho da semana passada, e o que eles falaram sobre isso, Panunzio? Que seria mais ou menos um recado ali, ou uma chamada de atenção ao Andrei Rodrigues, já que eles afirmam que quando o diretor-geral da Polícia Federal fez aquele relatório sobre o Toffoli e entregou ao Fachin, ele teria feito uma investigação irregular contra o ministro do Supremo. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, dentro do que foi passado e foi revelado a público, uma vez que todo o caso está em sigilo. Aparentemente, o diretor-geral da Polícia Federal seguiu o rito normal de localizar uma autoridade dentro das investigações, consolidar as informações, entregar ao chefe daquele poder, no caso, o próprio Edson Fachin, e notificando sobre as informações, e Edson Fachin encaminhou isso para a PGR. Então, dentro do processo habitual, ocorreu dentro dos conformes, mas eles alegam que não foi só ali a localização dos nomes, das conversas no celular do Vorcaro, e sim que o André Rodrigues fez uma investigação junto com a Polícia Federal contra o ministro do Supremo. Então, isso acabou irritando alguns ministros do tribunal, até uma parcela majoritária deles ali que acharam aquilo um absurdo. E, então, esse afastamento dele de ele poder acessar as investigações vem de uma chamada de atenção de, isso que você fez não foi bacana, não gostamos, então fica o nosso recado. Muitos ministros do tribunal também reconhecem que provavelmente essa decisão vai acabar caindo ao longo das próximas semanas ou meses, Panunzio. Até porque é uma situação localizada, o André Rodrigues ele goza ali de muita proximidade e reconhecimento dos membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive um dos mais próximos a dele é, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Então, acreditam que isso não vai durar muito tempo. Muito bom. Tá bom, Kleber. Por hoje era só, né? Tá bom para começar. Só uma coisa interessante sobre a ida do Vorcaro para a CPMI. Eu conversei com alguns membros, alguns parlamentares da comissão, e eles alegaram que o Vorcaro acabou não indo, não só por causa da questão do jatinho. Isso foi o que teria sido a público pela sua defesa, mas, na verdade, seria porque ele não teve garantias de que o que seria questionado a ele, perguntado a ele na comissão, seria só restrito ao caso do INSS. Até porque a gente já conversou com alguns outros parlamentares, a gente já passou em nenhum declarações do vice-presidente da CPMI, o Duarte Júnior, já falei também de algumas apurações que eu fiz com membros da CPMI. A defesa já tinha falado que ele ia participar, que ele ia conversar e que ele ia falar sobre e unicamente o caso do INSS.
Na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, a gente já tinha passado a informação que o próprio Duarte Júnior, vice-presidente, tinha falado que seriam questionados vários temas ao Vorcaro, inclusive as relações dele com o Toffoli. E aí, veja, dentro desse universo de possibilidades, então eles ficaram um tanto quanto intimidados e declinaram da participação na comissão. Pois é, os esqueletos na parede do Toffoli continuam fazendo barulho, né, Kleber? E a gente aqui longe da informação, porque existe uma teia, uma trama institucional para proteger esses ministros do Supremo que andaram se comportando mal aí, supostamente, em relação a essa história do Banco Master, né? Um banco pequeno que provocou talvez o maior escândalo da República dos últimos anos. Kleber, obrigado para você então, viu? Maravilha. Imagina, um bom dia. Até mais audiência do ICL também. Tchau, tchau. Bom dia. Já já nós vamos ter aqui conosco o Lula Costa Pinto. Alex, por favor, me diz se ele está pronto já. Tá ok? Então já vou chamar já o Lula, porque assim a gente antecipa aqui a chegada. Bom dia, meu amigo Lula. Tá de terno e gravata essa hora da manhã? Tá bonito? Bom dia, Fábio. Claro, né? Afinal de contas, o ano começa depois do Carnaval, né? Brasília já está a pleno vapor. Feliz ano novo para nós, então, Lula. Exatamente. E roda a vinheta do Lula, Alex. Gente, hoje é dia de informação fresquinha na Revista Liberta, a melhor revista do Brasil, e o Lula está lá com as informações da coluna dele. Maravilhosa. Lula, qual é o destaque da semana nessa história da... Bom, no seu espaço na revista? Isso, o nosso abre da revista, da coluna Reserva Exclusiva na Liberta, é a revelação de que o Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e da SECOM do governo Bolsonaro, que casou com a Patrícia Abravanel, uma das herdeiras, uma das 6 irmãs, herdeiras do conglomerado, do complexo Silvio Santos, SBT e as empresas associadas, ele está sob investigação também, né, nesse furdúncio, né, em que Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, TCU estão levantando todos os negócios feitos por Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, Banco Master, Corretora Reag, né? E em 2024, quando já era ex-ministro, né, e estava prestando serviços como diretor de Relações Institucionais do BTG, né, do BTG Pactual, banco do André Esteves, o Fábio Faria foi comissionado em 70 milhões de reais pela venda de um complexo eólico na praia de Galinhos, no Rio Grande do Norte, para o Master. Um negócio feito, empreendido pelo Fabiano Zettel, né? Esse complexo eólico, ele não tinha muita utilidade naquele momento, apesar de ser um investimento potencialmente ambicioso. Por que ele não tinha utilidade? Porque não havia, como não há ainda, as linhas de transmissão conectando essa usina eólica ao sistema unificado de geração de energia do país. E também havia uma série de glosas ambientais, né, para aquele investimento. Ainda assim, ele foi negociado, ele entrou no portfólio do Master, do Zettel, e ele calçou falsas operações de crédito criadas dentro daquele sistema do Zettel, do Master, do Vorcaro, de abrir empréstimos para financiamento de negócios privados sem lastro, né? E ele abriu empréstimos no montante de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ele não o Fábio Faria. O Fábio Faria foi apenas o corretor dessa venda e foi comissionado por isso. Porém, essa venda está sendo investigada agora e ela está colocando no rol de investigados as herdeiras do Silvio Santos. E isso provoca um grande constrangimento
né, na família Silvio Santos e tal. Essa nota, publicada desde a madrugada do sábado na revista Liberta, fez com que o Fábio Faria sentisse, né, o revés de ter feito negócios como se não houvesse amanhã com o Complexo Master. Só que o amanhã chegou, né? Ele ontem passou o domingo se explicando internamente, inclusive telefonou para a gente no ICL para dizer que não, assim, isso de fato aconteceu, isso de fato está provocando um grande constrangimento, mas que isso não deveria ser investigado. Por quê? Porque foi um negócio feito entre entes privados. No momento, 2024, sobretudo março de 2024, quando o Vorcar, o Zettel, o Banco Master eram os maiores compradores da economia brasileira, eram os grandes, eram os Pac-Man, né, da indústria brasileira. Saíam atrás de qualquer negócio para comprar qualquer negócio. Isso é fato, esse era o método deles. Mas esse era um método que já lá atrás levantava a desconfiança de quem tinha uma pulga atrás da orelha. E o Fábio Faria, como ex-ministro, ex-deputado, diretor de relações institucionais de um dos maiores bancos privados do país, não tinha o direito de ser ingênuo a ponto de fazer esse negócio como se não houvesse amanhã. O amanhã chegou, esse constrangimento está colocado e é com isso que a gente abre, né, então, a reserva exclusiva da revista Liberta. Fábio. Pois é, Lula, o Banco Master foi um fenômeno muito raro, né? Tudo isso que a gente narra aqui hoje aconteceu em 3 anos, em que esse banco se apresenta para a sociedade, de repente se envolve nessa operação de loja. Agora eu quero mostrar para vocês como é que o mercado tratava, né, os ratings, classificação de risco. Olha só, a agência Fitch Rating, isso em 2024, em outubro, Lula, dizia que o banco aumentou a nota de classificação do banco. Olha o tanto que esses avaliadores de risco erram feio a mão, porque em outubro de 2024 o banco já começava a caminhar para o seu processo de falência. A gente só não sabia. Agora, os auditores têm que saber. Que história é essa? Vender em outubro de 2024 uma pirâmide como essa, um esquema Ponzi, claro, como o Banco Master, como um investimento defensável, né? Exatamente, Fábio. Você usou aí um termo que a gente vem usando aqui também no ICL, para deixar claro que o Master fazia era o esquema Ponzi, era uma pirâmide financeira e foi isso que implodiu. E é isso que vai saltar das provas das investigações. Pois é, não havia nenhum sinal em 2024 para os classificadores de risco que o Banco Master seria aquilo que era. Ninguém desconfiou. Conversa fiada, porque na boca pequena, a boca miúda, já se sabia que esse outsider, que era o Vorcaro, né, iria quebrar logo a sua cara, como foi que aconteceu. Mas publicamente não, vamos enganar a boiada aí, deixa o pessoal lá aplicar lá na XP, esses fundos todos que ofereciam os CDBs do Master, alarga sem nenhum tipo de aviso ou de demonstração de que aquilo que viria seria isso que a gente vê hoje, né? Ô Lula, por falar em constrangimento, ontem teve uma cena de grande constrangimento lá na Coreia, né? Com o repórter da Globo, você viu? Eu vi. Temos as imagens, Fábio? Temos. Vamos colocar aqui, porque eu quero muito ouvir a sua opinião sobre isso. Alex, roda para nós, vocês vão ver o repórter Tiago Eltz fazendo uma pergunta para o Lula. Agora, observe o tipo de pergunta, tá? Veja só o que estava na composição da pergunta, qual era a intenção do repórter. Bota para nós, por favor, Alex. Eu queria esclarecer uma declaração que o senhor deu agora há pouco. O presidente americano tem entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje é a de caça a imigrantes. Imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte.
O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... Não, o senhor disse... Vamos conversar com ele. Se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo, dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou que já cometeram crimes... Não. Nós queremos é prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok. Era por isso que eu disse que eu esclareci uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolinas em 5 navios, entregamos para a Petrobras, essa pessoa mora em Miami, nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele, e nós queremos essa pessoa no Brasil, é para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos, é isso. Não sei, foi isso que o senhor disse. Então, mas não é a palavra receber, é prender. Prender. Olha, aí não tem alternativa. Ou o repórter estava mal informado ou ele estava mal intencionado. É uma das duas, não pode ser, porque o que a referência que o presidente Lula fazia era o Ricardo Magro, que é o atual dono da Refit, aquela refinaria que fazia lá refinava mais nota fiscal do que combustível para o crime organizado. Não é isso, Lula? Fábio, o repórter Tiago Eltz, ele estava mal intencionado e mal dirigido, tá? Mal dirigido pelo Sistema Globo, que enfrentará a sua primeira eleição presidencial no Brasil com a terceira geração dos Marinho no comando da emissora. O que aconteceu, né, nessa entrevista coletiva na Índia, o que aconteceu, esse acontecimento é muito sintético, né, do que precisa ser feito nas organizações Globo, já agora, no começo do ano, até março, começo de abril, né, para o processo eleitoral, que virá e que será muito duro, que será sangrento do ponto de vista de comunicação. Os repórteres que se metem hoje a serem engraçadinhos, a acharem que sabem o que o patrão quer, né? E aí com isso, para galgar postos, para escalar postos internamente dentro da emissora, ficam lendo cenários e querendo prestar serviços sem que isso esteja dentro dos conformes editoriais da emissora, que sempre se preocupou com isso e que sempre fez intervenções na cena política, sabendo aonde queria chegar, e a Globo sabe aonde quer chegar. A Globo tinha um candidato, né, para a presidência da República, e não é o presidente Lula que será candidato à reeleição, e nem é o Flávio Bolsonaro, que acabou se consolidando como candidato dessa extrema-direita. A gente sabe que a Globo queria fingir que mudava, né, essa relação política no país, trazendo um novo outsider, entre aspas, porque não é outsider, Tarcísio de Freitas, de São Paulo para o cenário nacional. Deu errado. A Globo agora precisa ter muita responsabilidade para saber de que forma ela vai cobrir a eleição presidencial e não pode estar submetida a aventureiros com o microfone na mão, que foi o que aconteceu ontem, anteontem, na Índia. Esse repórter da Globo era um aventureiro com algumas ideias na cabeça, um microfone na mão e que estava numa entrevista coletiva diante do presidente da República, distorcendo fatos que eram públicos e quase que batendo boca com o presidente da República, mas foi flagrado no momento ali. O que me chama a atenção é a velocidade do raciocínio do presidente, que desmontou o repórter, né? Qual é a desse repórter imaginar
que ele poderia distorcer a realidade em tempo real, diante do presidente da República. Então, o que acontece, o que fica desse episódio é a necessidade de a Globo botar a mão na cabeça, perceber que ela tem como concessionária de um serviço público, que é a concessão de TV aberta, ela precisa, nessa primeira eleição da terceira geração dos Marinho, estabelecer os parâmetros editoriais profissionais, né, com a qual ela terá que enfrentar isso. Porque não só o presidente, experimentado por tantas eleições que ele já passou, como nós aqui da mídia digital independente, que também terá uma segunda eleição, né, nesse processo de amadurecimento que nós temos, e amadurecimento que está sendo muito necessário para a sociedade brasileira, porque nós estamos cumprindo um papel de observar e de expor os métodos como eles trabalham. Nós estaremos de olho. E episódios como esse não podem se prestar às distorções que sempre aconteceram fazendo intervenções no processo político. É por isso que esse episódio é fundamental, Fábio, nesse processo, e por isso que a gente está falando dele aqui. Pois é só para explicar para as pessoas como é que é, porque tem muita gente que não tem noção de como é que é o esquema dentro de uma redação, quando o patrão tem que falar pela boca do repórter. Como é que isso sai da cabeça do patrão e chega na boca do repórter? Chega através de um conjunto de ordens transversas que nunca são plenamente declaradas, né? O Lula, que já chefiou a redação, sabe muito bem, eu aqui, que fui chão de fábrica a vida inteira na reportagem, recebi várias e várias, mas nunca é desse jeito, olha, esculhambe o fulano, aproveite, não. Isso aí tem um bocado de voluntarismo do profissional, viu, gente? Olha, eu vou citar para vocês aqui, nós tivemos um caso em Brasília, inclusive, um ex-amigo meu, não é mais amigo meu desde esse episódio, porque eu acho que o comportamento dele foi uma lástima, que ao ajeitar carinhosamente a gravata do Bolsonaro, disse: presidente, não se preocupe, o senhor está entre amigos. Lembra, Lula? Vou nem falar o nome aqui, porque não me interessa massacrar essa pessoa de jeito nenhum. Mas, olha, deve ter sido um erro do qual ele se arrependeu muito, de tentar adivinhar o que o patrão pensa e já aplicar a solução ali diante da primeira oportunidade, né, Lula? Exatamente. Usando uma coisa que você falou aí, de ter chefiado redações, eu sempre falava nas redações pelas quais eu passei e que tive cargo de chefia em algum momento, na Veja, na Época, no Correio Brasiliense. Eu dizia o seguinte: olha só, repórter só está pronto quando diz não para chefe. Eu quero que os repórteres digam não para mim. A gente vai quebrar o cacete, porque o repórter pode estar certo e o chefe certamente em algum momento vai estar achando que ele é o todo-poderoso, e não é. E ele precisa botar o pé na realidade, né? Então, se o repórter não faz isso, ele se submete, ele se presta a cometer erros como esse. É por isso que a gente sempre fala que o jornalismo é uma guerra permanente entre a vontade sincera de noticiar do repórter e a vontade de ocultar certas coisas do noticiário dos patrões. É assim que funciona mesmo. O que você recebe em casa como notícia é produto dessa contenda. Ainda bem que tem lugares como o ICL, pouquíssimos, talvez seja o único, né, onde essa lógica não vigora. Ô Lula, agora nós temos que falar rapidinho sobre essa história do Felipe Cury, aquele que foi responsável pelo massacre do 121 do Rio de Janeiro. Será ele o candidato ao governo do Rio pela plataforma da direita? Exatamente. Está brincando? Exatamente. Então, Fábio, quando aconteceu aquela chacina dos 121 no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, se não me engano, a gente já dizia aqui no ICL, o Felipe Cury, que comandou aquela chacina, será o candidato ao governo do Rio. Passou esse tempo todo, ontem o Flávio Bolsonaro definiu que Felipe Cury será o candidato dele ao governo do Rio de Janeiro. Ele é o secretário de Segurança Pública, tem envolvimento com todo esse esquema de milícias e de crime e tal. Claro que
vestindo essa personagem de apurador de crimes, mas não é de fato. Ele é essa personagem que está no meio desse sistema. E não será surpresa se o Felipe Cury surgir já como candidato na eleição indireta do Rio de Janeiro, que terá que eleger um novo governador indiretamente para cumprir os 9 meses de mandato, porque o Cláudio Castro vai sair, não tem vice no Rio, não tem presidente na Assembleia Legislativa, só um presidente interino, então terá que ser eleito um governador por 9 meses. O Felipe Cury pode ser já candidato aí do sistema, desse sistema corrompido do Rio de Janeiro, para então ser candidato a governador como candidato à reeleição, né? E garantindo um palanque com máquina para o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Lula, grande Lula, muito obrigado, né? Vamos aguardar a repercussão aqui da coluna nessa semana e a gente se encontra aqui na sexta-feira ou a qualquer momento em edição extraordinária, né, Lula? Fábio, obrigado e obrigado a todos. Um abração para você, bom dia para nós todos. Vocês viram aí, né, gente, como é que tá a coisa. É inacreditável que alguém que comanda uma chacina como aquela, alguém pretenda colocar no comando de um país. É brincadeira, né? Vamos tocar aqui o noticiário então, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No finzinho da semana passada, a Suprema Corte Americana, por 6-3, derrubou a nova geopolítica econômica do Trump. Mas derrubou bonito mesmo, diz que ele não tem autonomia para, em nome da lei lá das emergências, declarar tarifas como as que ele impôs ao mundo. Foi uma grande derrota, Trump ficou pé da vida, vociferou, reclamou, mas não adiantou nada. E aí voltou com uma tarifa de 15% para o mundo, né? Diz que tem autonomia, pode ser que não tenha, isso vai ser judicializado. E olha lá, mas os analistas econômicos do mundo começam a fazer aqui um balanço de quem ganha, quem perde com essa nova situação. E na edição de hoje, o Financial Times, que é o principal jornal de economia da Europa, está trazendo uma análise muito curiosa e interessante para nós, que está aí na tela de vocês, no Valor Econômico. Tá aí, olha, as novas tarifas do Trump vão beneficiar quem? China e Brasil. E se você quer saber mais, principalmente o Brasil, alvíceras, portanto, né? Vou ler aqui para vocês um trechinho, depois vocês vão lá no site do Valor Econômico, a matéria está aberta, vocês podem ler ela inteira, tá bom? Uma análise do novo regime feita pela Organização Independente de Monitoramento Global, Trade Alert, constatou que o Brasil terá a maior redução nas taxas tarifárias médias, uma queda de 13,6 pontos percentuais. Em segundo lugar, a China, né, com uma redução de 7,1 pontos percentuais, que é quase a metade dessa vantagem teórica que teria sido conquistada pelo Brasil com a decisão da Suprema Corte Americana. Prossegue aqui a matéria. Aliados de longa data dos Estados Unidos, incluindo Reino Unido, União Europeia e Japão, serão os mais afetados pela nova taxa que o presidente americano introduziu depois que a Suprema Corte considerou grande parte da sua política comercial anterior ilegal na sexta-feira, dia 20. Trump havia inicialmente usado a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que se chama IEEPA, né, na sigla em inglês, para impor tarifas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas uma decisão majoritária da Suprema Corte acabou derrubando essas tarifas. Após o anúncio da sentença, Trump afirmou que substituiria as tarifas da situação lá do IEEPA por uma tarifa geral de 10%, elevou para 15% no sábado, e a medida deve entrar em vigor na terça-feira, dia 24, mas terá validade de apenas 150 dias, porque agora tem uma trava legal que ele vai ter que respeitar, né? Ainda que ele queira contornar, como falou nas entrevistas coletivas, a decisão da Suprema Corte. O que ele falou a respeito disso, Trump? Não temos a mesma flexibilidade que a IEPA nos dava. Vamos realizar investigações que nos permitam impor tarifas se isso for justificado pela investigação. Portanto, esperemos para dar continuidade no programa tarifário atual, foi o que disse o Trump, mas entre, né, palavrões e palavrões que ele usou para se reportar a essa situação, tá? O próximo assunto é a reação da União Europeia, que você está vendo aí. A União Europeia diz que não aceitará esse aumento nas tarifas, porque, né, houve um aumento de 50%, eram 10%, passam para 15%, depois da decisão da Suprema Corte. A Comissão Europeia exigiu neste domingo, ontem, né, que os Estados Unidos
cumpram os termos do acordo comercial entre Estados Unidos e ela, União Europeia, firmado no ano passado após a Suprema Corte dos Estados Unidos ter derrubado as tarifas globais do presidente americano Donald Trump e ele ter respondido com novas taxas generalizadas. A comissão que negociava a política comercial em nome dos 27 Estados membros da União Europeia afirmou que Washington deve fornecer total clareza sobre as medidas que pretende tomar após a decisão do tribunal. Portanto, lá na União Europeia, né, o assunto caiu de maneira totalmente diferente aqui. Enquanto os nossos empresários estão comemorando uma maior abertura para que as nossas exportações voltem a acontecer para os Estados Unidos, na União Europeia está todo mundo triste com a consequência previsível, tá? E lá na China, com aquela paciência que eles têm, os chineses estão só observando, por enquanto. Não estão dizendo nada, não estão agitando o cenário, não colocaram gasolina nessa fogueira e está aí a manchete também no Valor Econômico. China avaliará conteúdo e impacto da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as tarifas, né? Vamos para o próximo assunto, porque nós estamos no limitezinho aqui do nosso tempo, só mais 5 minutos. O presidente Lula está se regozijando pela postura que o Brasil adotou, uma postura bem chinesa, inclusive, né? Porque enquanto estava todo mundo agitado, alvoroçado, falando Lula tem que ir lá, tem que levar o Pires na mão para os Estados Unidos, principalmente a direita brasileira, né? O Palácio do Planalto esperou, botou a diplomacia para trabalhar, nomeou o vice-presidente da República como chefe dessa comissão que iria tratar da negociação pós-decreto de Trump, e agora o presidente está se regozijando de ter tido a calma necessária para enfrentar, né, a primeira turbulência. Está aqui também no jornal Valor Econômico, a manchete, olha. Após a Suprema Corte derrubar o tarifaço, Lula disse que está aliviado por não ter tido pressa nessa negociação com os Estados Unidos. Vamos ler aqui um trechinho dessa matéria também para vocês? O presidente Lula afirmou que está convencido de que na conversa que terá nos próximos dias com o presidente dos Estados Unidos, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos vai voltar à normalidade. Ele comentava a decisão da Suprema Corte que considerou ilegal o tarifaço e as medidas adotadas em seguida pelos Estados Unidos, que agora aplicam taxas de 15% para todo mundo, tarifa igual no mundo inteiro. Isso aconteceu, segundo ele, para trazer alívio aos países que estavam taxados em 40% a 50%, caso do Brasil, né? Não que tenha sido essa a intenção do presidente americano, porque não foi. Na comitiva em que o acompanhou na viagem à Índia, o comentário é de que o Brasil fez bem em não negociar tarifas com Trump em seguida ao tarifaço, como fizeram vários países. Foi perguntado a Lula se ele estava aliviado por não ter feito acordo com os Estados Unidos, e ele disse, eu estou aliviado de não ter tido pressa, sabe, de fazer as coisas de uma forma precipitada. E foi mesmo, tá? Nós estamos aqui para relembrar para vocês que a direita brasileira fez uma pressão enorme. Disse, o Lula não quer falar com Trump, que arrogância, que soberba. Não, ele estava muito certo. Deu à diplomacia brasileira os instrumentos de que ela precisava para tratar do assunto e seguiu o jogo com calma até que as coisas se acalmassem e agora, né, a gente vê digamos assim, no epílogo dessa história toda, com a Suprema Corte retirando os poderes de Trump, estava certíssimo o governo brasileiro que teve a paciência necessária para esperar passar o tsunami e voltar o mar ao seu nível anterior, tá? Gente, é isso, estamos terminando aqui, vai começar agora o N1. Antes de começar, quero convidar você para conhecer o nosso oráculo aqui no meu telão. É uma nova forma, 100% de personalidade, de aprender sem fake news, sem nada disso. É uma inteligência artificial desenvolvida ao longo de meses por uma equipe grande aqui do ICL, que vai ser apresentada nesta semana, na quinta-feira, como você vê aqui, olha, quinta-feira às 20 horas, tá? Para você participar, para você conhecer e saber como é que isso pode te ajudar a enfrentar o noticiário e também a aprender, né, coisas novas no nosso acervo gigante de cursos aqui. Você só precisa deixar o seu e-mail aqui, despertaicl.com.br, e a gente vai mandar o convite para você, tá bom? Obrigado pela sua audiência, bom dia, boa semana. Amanhã às 7 da manhã estamos aqui de novo para passar as coisas que aconteceram no nosso planetinha azul. Tchau, obrigado pela sua audiência. O jogo muda a partir do dia 26 e você nunca mais vai deixar de usar essa ferramenta. E a sua vida vai ter um superpoder.
Tem novidades que quando você vê pela primeira vez, você até curte, fala, pô, legal, bacana, etc. Mas não sabe quando vai usar. E tem novidade que quando você vê pela primeira vez, você nem espera terminar de entender o que a pessoa está falando e você já quer usar. São as novidades revolucionárias. No dia 26 de fevereiro, o ICL vai revelar uma novidade que é tão revolucionária que não só você vai querer começar a usar no mesmo dia, como você vai usar para tudo que você faz ao longo do seu dia. Uma novidade revolucionária que não existe em lugar nenhum do mundo e que usa as mais de 5.000 horas de conhecimento dos maiores professores do mundo reunidas no ICL para te ajudar a resolver todos os problemas. Seja os problemas preparando uma aula, aprendendo um assunto, querendo aprender uma ferramenta tecnológica, uma nova língua, qualquer coisa. Vamos lembrar que o ICL tem mais de 300 cursos e mais de 5.000 aulas. O jogo muda a partir do dia 26. E você nunca mais vai deixar de usar essa ferramenta. E a sua vida vai ter um superpoder. Ele se chama Oráculo ICL. E você vai saber todos os detalhes dessa revolução, a primeira super novidade do ICL em 2026, no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite.